Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Pode Advogar. Meu nome é Felipe Rossi, professor e advogado, estou aqui com... Eduardo Farias, advogado e professor. E com o nosso querido... Léo Goiaba Paixão. Bem, como sempre, adoro falar essa, que o tema de hoje ele é importantíssimo, mas ele vai trazer uma coisa a mais. Nós vamos trabalhar um pouquinho com polêmicas. Então, vamos começar esse vídeo, antes de qualquer coisa, fazendo um primeiro recado. Não se trata de posição, não tem ali qualquer ideia enfática a um lado ou outro. Trata-se de uma análise jurídica perante um contexto que estamos vivenciando. Então, hoje nós vamos falar de algumas questões que envolvem o STF. Então, para isso, é necessário que tu abras a tua mente para uma primeira interpretação que não se tem aqui posições políticas. Na verdade, o que nós vamos fazer é uma análise sobre o que está sendo apresentado para a sociedade. Então, não temos inquérito, não temos acesso aos autos das ordens judiciais e assim como vocês que estão recebendo essas informações, nós também estamos recebendo elas e por isso, diante disso, vamos fazer alguns comentários que podem auxiliar a entender e a interpretar a extensão das consequências desses atos. Então, deixando esse aviso bem respaldado logo no primeiro momento, para que não se tenha dúvida e não se tenha nenhuma hipótese de menção a lados, muito pelo contrário. É uma análise que vai se limitar ao que está sendo divulgado nas mídias, nas redes sociais e todos os veículos de comunicação. Top? Do moment? Show, vamos seguir então. Eduardo, manda aquela boa para a gente aliviar a tensão do clima polêmico. Cara, análise estritamente jurídica, como você disse. Antes da gente começar, galera, nosso patrocinador mandou aqui para nós hoje açaí, como toda semana ele faz. Luizão, muito gente boa. E ele ainda pediu pra gente falar para vocês um pouquinho dessa granola. A granolíssima. São 12 ingredientes estritamente selecionados e o melhor. Lá no nosso canal, no Instagram, nós vamos fazer o sorteio de uma granola dessa. Você vai lá na loja dele buscar, aproveita, toma um açaí, conhece o Luizão. Vai ver gente boa demais. E ainda vai ficar com uma granola dessa de graça pra você. É 1 quilo, é granola pra caramba. Mas as regras do sorteio vão ficar lá no nosso Instagram. Lembrando que os nossos seguidores têm 20% de desconto em qualquer produto na loja do Luiz. CNB 13, você encontra lá o açaí puríssimo, Taguatinga Norte. Pode ir lá, dizer que é nosso seguidor, 20% de desconto em qualquer coisa. Além disso, nós temos a Makes Store, a maior rede de cosméticos do Distrito Federal, que tem uma unidade no Venâncio e outra em Águas Claras. Nossos seguidores têm 10% de desconto em qualquer dos itens e não tem limite de compra, beleza? Qualquer valor você vai ter direito a 10% em qualquer item. Show demais. Beleza? Vamos lá começar. Recebi uma pergunta antes da gente continuar. Como é que eu faço para conseguir colocar a minha logo ali, minha marca ali? Manda um direct pra gente, pode mandar lá que a gente vai entrar em contato, tá bom? A gente já teve algumas pessoas que tiveram ali interesse, alguns cursos, alguns serviços, vi aquela escola de idiomas, sanduicheria, né, hamburgueria e outros, então pode mandar direct. A gente indica aquilo que a gente aprova, então, sem sombra de dúvidas, são coisas que a gente consome, né? Coisas que a gente conhece a procedência, mas pode mandar mensagem lá que a gente vai conversando. Tamo junto. Maravilha. Vamos lá. Cara, quer começar pela decisão judicial ou pelo pedido do órgão acusatório de cúpula ou pelo fato acontecido no estrangeiro? Vamos começar com esse pedido? Vamos lá. Então vai lá, manda boa, explica o contexto. Cara, então, de novo, não tenho acesso aos autos. Foi tão somente aquilo que foi veiculado pela mídia. Sim. Mas foi noticiado aí que a Procuradoria-Geral da República fez um pedido para que fosse fornecida a ela a lista de todos os seguidores, juntamente com os dados pessoais de todos eles, a fim de que fossem investigados. Todos os seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, teve essa bomba semanal aí. E aí, vamos lá, críticas jurídicas acerca disso. Bom, ao que tudo indica, parece mais a hipótese de Fishing Expedition. Sim. Fishing Expedition, né? Para quem está nos Liga a SAP aí. acompanhando, vou... Ó, pra lá já faz aquele corte maroto, vamos lá. O Fishing Expedition, numa tradução literal, é justamente a pesca predatória. Então o termo tem origem nos Estados Unidos, onde 2 barcos vão paralelos, eles colocam uma rede e ali eles vão conseguindo pescar tudo que vier, amigo.
qualquer tipo de peixe que tiver ali vai. Então, esse termo foi importado para dentro do processo penal, dizendo que o Fishing Expedition no processo penal é justamente essa pesca probatória de modo predatório. Então, eu não tenho exatamente um limite, eu só vou angariando essas provas. E é justamente isso que a gente precisa discutir. Isso é válido, não é? Quais são as consequências disso para esse caso e para todos os outros processos ou procedimentos que vierem? Porque no Brasil a gente já teve outras hipóteses de Fishing Expedition, mas a manifestação foi no sentido de que ela não é válida. E imagina, você está aí na sua casa agora assistindo aqui o podcast. Imagina que você mora num prédio. E aí o Ministério Público vai aí, bate na portaria e manda todos os moradores descer e fala o seguinte, olha, nós vamos investigar todos os apartamentos. Nós vamos entrar em todas as unidades. Cara, isso não existe, velho. Ou imagina uma pessoa que mora num lote e que tem lá várias casas. E aí o mandado de busca, que é para uma casa, ele acaba sendo estendido para todas as outras daquele lote. Cara, isso é Fishing Expedition. Como aconteceu no Rio de Janeiro, que um juiz autorizou que fossem realizadas buscas em todas as casas de uma favela. Cara, isso não existe, velho. Isso não existe. O morador tá em casa, numa boa, e aí a polícia simplesmente invade. Sim. Então, me parece que esse caso aí da PGR, esse pedido, se caracteriza como Fishing Expedition. Então. O moleque tá entalado. Nossa, essa aí é boa demais. O que me chama a atenção desse requerimento? É o seguinte, não é só a lista de seguidores, mas a lista de dados das Big Techs. Então, assim, o que seria a ideia de dados? Dados não se limita a tão somente quem é ou quem não é seguidor. Então, assim, e-mail, informações, me parece que é saber curtidas, visualizações. Então, assim, a justificativa seria justamente para endossar elementos probatórios para apurar o quê? Entende? O quê? Porque... E isso vai pegar de todos os seguidores? Exato. E precisa entender, assim, qual é a limitação dessa busca da prova. Porque ela não está sendo individualizada. Ela está literalmente buscando o que vier veio. Então, ao meu sentir, isso se torna muito perigoso quando uma exceção é utilizada para angariar uma prova para eventual condenação. E olha que interessante. Eu sei que esse tema ele acaba polarizando, mas vamos pensar aqui. O caso do ex-presidente, atual presidente, tu tens um ânimos, uma excepcionalidade tão grande de um magistrado para alcançar aquela finalidade punitiva que resultou no quê? No não aproveitamento, numa impunidade por um inteira do processo. E aí, assim, não se discute se fez ou não fez. E a gente fala isso em sala. Pessoal, não pode polarizar por lado ou crença política. Tem que pensar o seguinte: Chico, Francisco e Chiquinho, todos eles têm que bater no mesmo pau. Então, se tem ali um juízo voltado à condenação, peraí, tá errado. E ali foi errado. Tanto que à época nós falávamos que desde aquele primeiro momento sobre a nulidade daquele processo. Que, assim, com o pesar da palavra, ele era todo cagado. Não tinha outra palavra. Nos causava ali uma certa irritabilidade de ver a condução da audiência, a forma como era, a hostilidade, a produção de provas. Só que se fosse assim... A questão de competência. E aí, com detalhe, né? Nessa época a gente nem tinha certeza se havia troca de mensagens entre o Ministério Público e o juiz. Porque não pode o juiz instruir a acusação a como peticionar. Exatamente. É ilógico. Exatamente, porque a figura do juiz ela tem que ser o quê? Imparcial. De outro lado, agora nós temos o quê? Uma busca para tentar justificar alguma coisa, só que sem a delimitação do objeto propriamente dito, até onde vai alcançar, até quem vai alcançar, para discutir o quê? A questão do 8 de janeiro? Sabe, assim, é óbvio que aquele ato ali é bizarro, é óbvio. Mas assim, os seguidores, aí tem lá a dona Josefina, que segue o perfil. Então, enfim, você não vai querer mudar a cabeça de dona Josefina, assim como você não vai seguir o do doutor João, ou da doutora Maria, ou do Chiquinho, enfim, não interessa, sabe? Mas é um perfil de uma pessoa que segue, talvez se coaduna com aquela ideia de um ou de outro, e tanto faz. Mas daí tu vai pegar os dados dessa pessoa, assim... Por quê? Porque... A quebra da intimidade do cidadão, por qual motivo? Exato, até onde? Então, assim, é uma decisão
é uma decisão, não, é um requerimento que, ao nosso sentir, acredito que você coadune comigo, ela extrapola e muito. E o problema de aplaudir uma exceção é que quando essa exceção se torna regra, ela te toca. E se a banda tocar de acordo com quem tá no poder, é uma situação perigosíssima. Porque imagina o seguinte, se a regra vale de acordo com quem tá em vigência do poder, essa alternância faz com que um lado sofra isso hoje e o outro lado sofra isso amanhã. Então, o que nós aprendemos com o processo anterior do ex-presidente e atual presidente? É que não respeitar o processo gera o quê? Uma impunidade, uma nulidade. Então, veja, que se puna da forma correta, do jeito correto, porque na falta do cumprimento da lei, a questão processual ela é capaz de contaminar todo o processo. Veja, não podemos esquecer Sérgio Cabral, não podemos esquecer, eu esqueci, me fugiu o nome daquele camarada que estava com dinheiro na cueca e estava sendo condecorado agora recentemente. Não podemos esquecer de Fernando Collor, que já foi condenado no passado e novamente, para surpresa de zero, foi condenado mais uma vez. Não podemos esquecer do mensalão e as consequências do mensalão. O que gerou depois. Então, assim, a gente tem que pensar que a falta de cumprimento da lei, ela literalmente está atrelada à questão da impunidade, né? Essa nulidade processual apta a gerar esse sentimento de insatisfação quanto à punição. E veja, se há um entendimento de querer buscar a punição, que ela seja correta, da forma correta e nos termos da lei. Simples assim. Qualquer excesso, ele é perigoso, porque o excesso, quando se torna regra, você que estava aplaudindo ali, pode se tornar vítima no dia seguinte. Então, no meu sentir, acho que é muito perigoso isso. Cara, e não, eu acredito que ainda tá numa análise macro, sabe? Sim. Assim, de consequência, mas se você for avaliar aquilo que o Aury Lopes Jr. já fala há muito tempo, que punir é necessário, punir é civilizatório, mas como e quem punir que são os dois grandes questionamentos do processo penal. E que precisam ser feitos na medida em que o processo avança, mas avança observando as regras. Porque a ideia central é que você tenha um processo que o processo seja justo. Mas aí ele precisa, na origem dele, começar com justiça. O que me deixa assim mais assustado é que você tem um órgão de cúpula acusatório fazendo o requerimento. E é justamente ele quem sempre trabalha nos tribunais superiores. Explica para os nossos ouvintes, espectadores, essa ideia de órgão de cúpula. Depois do PGR, quem vem num grau didaticamente chamado de hierarquia? Didaticamente. Não existe hierarquia, mas didaticamente. A hierarquia. Depois do PGR, quem vem? Deus. Só que Deus não investiga ninguém. Deus não propõe ação penal contra ninguém. Deus não precisa de persecução penal. Então, o órgão máximo do Ministério Público é o Procurador-Geral da República. Uhum. Então, o que assusta é isso. É que, na minha visão, humilde visão, e particular nesse caso, mas me apoiando na doutrina, é que não faria muito sentido esse tipo de pedido, sabe? De você falar, cara, eu vou investigar todo mundo. Pra quê? Pra ver se eu descubro quem foi que praticou. Não, peraí. Você precisa ter ali um juízo de possibilidade, sabe? Uhum. A doutrina penal, ela trabalha com o chamado estandar probatório. Então, eu tenho padrões de prova para cada uma das etapas procedimentais dentro da persecução penal. Então, ou seja, dentro do inquérito policial e dentro da ação penal, eu tenho níveis mínimos de prova que precisa ser produzida para que o juiz possa tomar aquela decisão ou alguma autoridade pública possa tomar a decisão. Então, por exemplo, para o juiz condenar alguém, eu estou no máximo do estandar probatório, que inclusive ultrapassa qualquer outra esfera do direito, porque ali eu tenho certeza para além de qualquer dúvida razoável. Para o início da ação penal e para a decretação de medidas cautelares, basta que se tenha justa causa, certeza da materialidade e indícios de autoria. Suficiente. É um juízo, segundo a doutrina, de probabilidade. Talvez aquela pessoa, aquele acusado, aquele investigado, tenha praticado a infração. Para iniciar o inquérito policial, eu preciso de um juízo de possibilidade. Que é, olha, provavelmente não foi ele quem praticou. Mas aí a pergunta é, quando você olha todos os seguidores de Jair Messias Bolsonaro, existe um juízo de possibilidade que todos eles
tenham praticado alguma infração. Mas, cara, eu não sigo, tá? Eu não sou de extrema direita nem de extrema esquerda. Meu negócio ali é o equilíbrio, é o centrão mesmo. Então, longe de mim qualquer partidarismo político. Mas, cara, minha mãe, ela gosta. Ela tem uma certa afeição pelo Bolsonaro. Sabe em quantos dias da manifestação ela foi? Nenhum. E aí os dados dela vão ser vazados por quê? Só porque vai ser investigada por qual motivo? Você entende que entra num estado onde o juízo de possibilidade ele tá recaindo sobre todos os seguidores e que num aspecto processual penal não faz nenhum sentido. E aí eu não tô dizendo de processo penal, mas eu tô falando de direito processual penal. Até porque não existe ação em inquérito policial, fase pré-processual e tal. Doutrina majoritária entende pela divisão dos dois. Não faz sentido essa investigação tão ampla desse jeito. Você precisa do mínimo de indício. Sim. Porque senão daqui a pouco... E aí avançando para isso, além da minha ofensa aos meus direitos fundamentais, a minha intimidade, a preservação dos meus dados, você passa depois para essa consequência de todas as pessoas não serem investigadas. E aí, vamos lá. Olha só. Agora eu vou entrar num campo cível. Uma possibilidade, assim, digital mais cível, né? Mais constitucional também. Vamos lá. Existem dados públicos e esses, com uma boa equipe, tu consegue fazer uma apuração, um mapeamento. Então, esses dados públicos seriam ver o quê? Os seguidores, você consegue ter uma agência que vai acessar e vai conseguir verificar o número de seguidores, quem são eles. Agora, os dados particulares que estão sendo exigidos da Big Tech, das Big Techs, né? Esse é um problema. Porque o número de curtidas, seguidores, são dados públicos. Domínio público como um todo. Não deveria se prestar a uma entidade pública a exigir uma coisa que marketing de campanha, sabe, eleitoral vai acabar fazendo. Você entende? É meio bizarro isso, assim, de um lado e de outro. E outra coisa, a extensão, ela vai ter uma barreira, sobretudo com relação à compreensão, no sentido de Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados não cria um obstáculo para a justiça te punir quando do cometimento do crime, óbvio. Mas tem que haver um elemento mínimo, um indício mínimo, de que há ali algum contato com uma conduta tida como ilícita para que tu possa exigir uma quebra de um sigilo de domínio particular, online, virtual. Quer dizer, precisa minimamente de um lastro suficiente para que possa fazer uma ligação. E aí, a partir do momento que tu coloca todos, tu desce um exemplo muito bom. Questão de condomínio, enfim, da casa. Estão vendendo droga num condomínio. Tira todos os moradores que a gente vai entrar em todas as casas. Opa. Tá maluco, velho? Entendeu? Assim, é assim que funciona. É uma loucura. Nós tivemos agora, recentemente, né, um magistrado, enfim, até merece um episódio pra gente poder gravar sobre isso, onde há uma discussão sobre essa questão de adentrar na casa do camarada sobre a pretensa existência de um crime permanente que estaria acontecendo lá, sem autorização judicial. Eu vou até um pouco além. Vamos pegar esse caso dessa Fishing Expedition, onde entra em todas as casas, vocês estão tendo todas as casas violadas e não achou nada lá. O Estado vai ser responsabilizado por isso? E o que vai acontecer com a tratativa desses dados? Você entende? É assim, mas vai ficar num processo. Peraí, vamos lá. Existe uma certa cautela que precisa ser feita. Como eu disse, não se pode utilizar a justiça para endossar elementos, números que vão ser utilizados numa propaganda eleitoral. Entende? Lá no futuro. Porque os dados públicos, ok. Agora, um mapeamento de pessoas, cara, isso é horroroso. Mapeamento de pessoas para pegar todas as variáveis inerentes a ela. E assim, mas eu vi algumas pessoas discutindo, mas é para descobrir bot. Tá, mas o que o bot que segue um perfil de X ou Y tem a ver? Você entende? Não faz muito sentido. Para identificar perfil de fake news. Tem um filme chamado Minority Report. Cara, eu ia comentar dele agora, juro. Sério? Eu falei, eu tô me sentindo nele, velho. Eu vejo assim, esse filme, ele fala de uma galera que previu o futuro, antes da galera cometer o crime já tinha mapeado. Antes da cogitação, né? Com Tom Cruise esse filme. Passava toda sexta-feira no SBT. Esse filme é muito demais. Faculdade eu sempre passo resenha sobre ele, porque esse filme é maravilhoso, né? Lá em Pena 1. Então, assim,
É muito complicado. Você vai fazer um mapeamento das pessoas, tudo bem. Não, assim, tudo bem nada, não tem como, cara. É basicamente marcar as pessoas e eventualmente estar acompanhando ali. Você imagina ter que fazer um acompanhamento de todos esses perfis sobre uma possibilidade de cometimento de alguma conduta ou comentário. Cara, isso é muito perigoso. Eu acho que a PGR nem tem gente pra isso. Pô, é muito perigoso, pô. É muito perigoso. É muito perigoso. Assim, o banco de dados necessário para apurar esse tipo de informação é bizarro. E eu vou mais além. Galera, vocês já perceberam que às vezes você tá falando alguma coisa ou tá pesquisando alguma coisa e as suas redes sociais só começam a aparecer propagandas naquele sentido? E depois de um tempo ela começa a pescar uma coisa ou outra ali? Esse é o tal do algoritmo. Ele tem basicamente duas funções aqui básicas. É aumentar a retenção e te dar aquilo que você procura. Então ele tenta te fornecer o produto que você procura. Então, isso é muito legal. Eu tava conversando com um amigo que é vegano e aí ele me disse o seguinte, cara, como tem coisa vegana? Como tem produto vegano? E eu pensei assim, bicho, não. Ele não, olha só, aparece um monte de lugar. Porque a busca dele é só aquilo, então o algoritmo vai reduzindo, colocando um reduto de pessoas que dialogam a mesma língua. Entendeu? Então o que acontece? Essas bolhas de algoritmo, de um grupo ou de outro, vai fomentando e eles vão criando aquelas ideias como se dialogasse somente nos mesmos meios, né? Tanto é que você vê as pessoas até extremadas divulgando umas coisas. Às vezes eu dou alguns likes sem ver e eu tenho que. Uma coisa ou outra eu tenho que rever. Porque uma coisa ou outra, né, você acaba curtindo, a pessoa postou, e quando você vai ver na legenda tem um negócio que você nem concorda. Mas assim, o que eu quero dizer é, o algoritmo em si, ele é voltado para esses dois pontos, para retenção e para te fazer consumir aquilo que em tese tu já tá fazendo a busca. Então, essas pessoas que têm uma posição X ou Y, elas costumam ficar em redutos. Então, fazer um mapeamento, claro, que foge aquilo que já está dentro das políticas do próprio aplicativo, e ser um requerimento judicial para uma construção probatória num processo penal sem individualização, cara, é jogar uma rede ao ar e se veio alguma coisa veio, se não veio alguma coisa não veio e achar que tá tudo bem. Quando... Porque se não vier nada vai falar assim, é só investigação. Mas aí é muito fácil, né? E aí eu tenho uma outra questão, quando você concluir aí... Não, mas essa... Conclui, pode... Que é a questão da chamada serendipidade. Serendipidade, galera, é a prova achada. Ninguém tá procurando, mas encontra. Existe um caso de serendipidade, o caso é real, velho. Dois gandulas num jogo de futebol estavam ali repondo a bola, mas teve um momento que eles pararam um do lado do outro. E tinha o microfone da emissora aberto atrás deles. E aí um dos gandulas falou assim, e aí, você teve coragem mesmo de ir lá ontem? Ele falou, tive, cara. Acabei indo lá e assaltei não sei quem... tal, não sei o que, a lanchonete e tal. Falei, cara, tu é doido mesmo, hein? Cara, ninguém tava procurando a prova, mas eles tinham acabado de encontrar. E aí depois o Gandula, inclusive, foi preso. Preventivamente por conta disso. Prova que ninguém tava procurando, mas acabou encontrando, serendipidade, prova é válida. E aí a pergunta é, e nesse caso ela vai ser válida? Porque ela tá vindo destinada de uma Fish and Expedition. Sim. Se lá na frente eu reconheço que essa busca ela foi legal... Todas as provas que dela decorrerem também serão consideradas ilegal. Teoria da árvore dos frutos envenenados. Então, tem que desentranhar tudo de dentro do processo, artigo 157 do Código de Processo Penal. Aí você imagina, eu descubro alguma coisa que alguém é traficante, que alguém sonegou imposto, que alguém fez não sei o que lá. E aí depois eu tenho a nulidade da Fish and Expedition. E aí, essas outras provas que foram descobertas posteriormente, elas também serão declaradas nulas. No final das contas, isso pode acabar gerando uma impunidade de outros fatos que, até o momento, não foram descobertos, ou às vezes até já estão sendo investigados, mas vão ser maculados por conta dessa busca. Cara, é isso, velho. E, assim, o que me deixa muito brabo é a questão da... Cara, a Lava Jato e o Mensalão foram... O Mensalão eu tive a oportunidade de escrever um pouco sobre ele na época do julgamento, mas o da Lava Jato eu tenho duas posições aqui. Uma como advogado, e eu entendo as máculas do processo penal, mas tem uma de cidadão que me deixa muito revoltado, Dudu, porque a gente não pode, a gente tem que dialogar na mesma língua. Se a gente entende lá atrás que as prisões da Lava Jato, a condução do Lava Jato tá errado, é porque justamente nessa fase de provas, de toda a atuação da máquina para que se pudesse provar e ao final condenar, ela tinha que ter seguido uma lisura, que agora, aparentemente, também não há. Então não adianta bater palma pra essas loucuras agora e daqui a 4 anos, 5 anos, você vê uma impunidade, pô. Tem cara, confesso, pô, cara com dinheiro na cueca, recebendo condecoração. O dinheiro, né?
Como é que você devolve uma coisa que você não pegou? Exatamente, é isso aqui. Vocês ouviram o Ricão? Tá falando, como é que você devolve uma coisa que você não pegou? Isso aqui é o cidadão. Galera, isso aqui é população. Isso aqui revolta. O cara chega e confessa. Cara, mas aí eu tenho, assim, uma crítica a Dinheiro ser na feita. cueca. É que, pra mim, a Lava Jato não deu certo por culpa de duas pessoas. Uma ocupava a magistratura, o outro ocupava o Ministério Público, mas os dois acabaram virando senadores, né? Aliás, ambos caçados, né? Aliás, Não, só um. E aí um hoje caçado. Então, sabe, a gente precisa acertar um pouquinho. E aí é uma frase sensacional. Salvo o melhor juízo, tá? Ela é de Carnelucci, mas salvo o melhor juízo. Ela diz o seguinte, que o processo penal, a maturidade do processo penal de uma sociedade é o termômetro da sua democracia. Então, quanto mais maduro é o processo penal daquela sociedade, mais ela é democrática. Quanto pior é o processo penal daquela sociedade, menos democrática ela se mostra. E aí você percebe, por exemplo, que uma grande democracia, como os Estados Unidos, ela de fato tem um processo penal garantista, onde você tem limitação de provas, e foi lá que surgiu o Fishing Expedition, no sentido de proibição de. Se você for analisar, inclusive, outros países do mundo, França, uma baita de uma democracia também. Lá já tem juiz de garantias há uma eras. Inclusive nos Estados Unidos também tem juiz de garantias. Na verdade, eu acho que só falta aqui. Assim, pra quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, não confundir sistema judicial com sistema político, né? Porque a França e os Estados Unidos têm N problemas, enfim. Mas o problema, sabe o que é? De processo. O problema, sabe o que é? É que eu vejo o seguinte, a gente importa algumas coisas de fora, faz um Frankenstein, acha que tá tudo bem e segue o jogo. Né? Então, assim, cara, tem coisas que não tá dando pra... Não dá. Eu gosto muito do conto do Moleiro, e eu tive uma sustentação na OAB, inclusive eu até falei disso. Que é o seguinte, o conto do Moleiro conta a história de um fazendeiro alemão e tal, e aí... Não lembro se era alemão, mas enfim, vamos se ater aqui aos detalhes não. Mas o conto do Moleiro diz o seguinte, que um cara, ele foi abordado por umas pessoas que iam fazer a cobrança de impostos, e ele se insurge contra esse aumento dos impostos, essa cobrança do jeito que estava sendo. E certa feita, ele vai lá e coloca a célebre frase, a Alemanha assim, que ele diz assim, ainda há juízes em Berlim. Ou seja, quando do abuso do poder é necessário que um poder freie o outro poder. Olha só, isso é de, cara, espírito das leis, Montesquieu, teoria dos freios e contrapesos, um poder freia o outro poder. Então, assim, quando houver um abuso de um poder, o outro poder é o órgão necessário para poder botar um freio, entende? Então, quando o executivo excede, o legislativo e o judiciário tem ali nas suas prerrogativas a função de estar trabalhando para frear o outro poder. Só que o que eu tô vendo, cara, é que existe uma busca, um anseio que tá faltando. E assim, tem que ter uma resposta contrária aos excessos. Sob pena de, sabe do que, Eduardo? Acontecer o que legitimou a candidatura do Jair Messias Bolsonaro. Olha que interessante, a história é cíclica. Toda vez que tem um excesso, nasce um ponto contrário também extremo. Então, vamos pensar, o que foi esse candidato? Que o cara do nada, da onde veio o Bolsonaro no jogo do bicho? Ele simplesmente apareceu como uma resposta contra a corrupção do governo anterior em razão da Lava Jato, todos aqueles problemas que a sociedade estava verificando, estava sendo escancarado, atribuíram a um partido político naquela época, criou-se uma extrema posição contrária, valores, costumes, porque o povo estava cansado de corrupção. E aí nasce esse cara que traz um discurso mais extremista, no sentido de não corrupção, atingiu uma população que realmente precisava ouvir aquilo, e nasceu um outro ponto extremo. E aí o que acontece? Agora a gente está criando uma outra extremidade contra esse extremo,
E essa disputa de extremos, cara, ela não é boa, ela não é benéfica. Ele tem que ser temperado, a coisa tem que ser temperada. O judiciário, ele não pode utilizar de extremos para nenhum tipo de atuação. E eu peço desculpa, assim, se eventualmente há um lado ou outro, entenda que os dois lados, ao meu sentir, em certos momentos da história, eles estiveram um lado e estão do outro. Agora, o que não pode é o judiciário estar nem de um lado nem de outro. Mas você sabe que eu faço uma aposta que o STF não vai consentir com isso, em especial levando em consideração alguns dos ministros, sabe? Principalmente aqueles que têm uma afinidade maior com o direito processual penal. Então, eu tenho minhas reservas em relação a... Não, eu não digo nem reserva, mas assim, eu admiro alguns ministros em especial, justamente por conta desse contato maior que eles têm com o processo penal e em razão das decisões que são proferidas. Não necessariamente porque beneficia a defesa, mas porque elas são de acordo com o que tem que ser. Sim. Elas respeitam o direito processual penal. Então, eu particularmente acredito que se cair para um desses ministros, os quais eu guardo uma profunda admiração, acredito que não vai haver esse acesso a nome e dados pessoais dos seguidores. Não faz sentido. Eu não sei, cara. Eu, assim, de verdade, eu fiquei muito... Eu não sei, decepcionado com algumas coisas que eu tenho visto. E eu vou além. O pessoal mira muito no Alexandre de Moraes, e a gente pode, em certo momento, falar das diversas questões, sobretudo, né, a mais recente, que foi um episódio... É triste, cara. A agressão é triste, aquilo é ridículo. O 8 de janeiro foi ridículo. Isso que fizeram com ele, com a família dele, eu não desejo pra ninguém. É um absurdo, é um absurdo. Mas, por exemplo, o ministro... que, né, o Alexandre de Moraes a gente estudou com o livro da capa preta dele, né? Cara, Alexandre de Moraes é a base de constitucional da galera da nossa época. Sim, da nossa geração. Mas eu me chateei muito, por exemplo, com o discurso do ministro Barroso na Uni. Derrotamos o bolsonarismo. Cara... ele deu as explicações dele, né? Cara, mas não, velho. Ficou estranho, assim, ficou estranho. Sabe, assim, é ruim. É ruim, sabe por quê? Porque a gente tá estudando, ensinando em sala uma coisa, e aí tu vê uma propaganda política quase, sabe? Eleitoreira. Eu não acho que... Ele, como ser humano, ele tem que ser dotado de opinião e de política. Ele não é neutro, né? Mas assim, dentro do seu cargo, a própria Lamã mesmo, assim, o Conselho da Magistratura orienta que se evite certos tipos de exposição. Alguns discursos mais incendiários. Né? Então, assim como eu criticava lá atrás o Moro, hoje eu também me sinto na liberdade de criticar Barroso. Porque, cara, são os excessos, essa figura que não deve existir do magistrado que toma partido, que toma lado. Cara, eu vou até falar, então, qual era o magistrado, porque eu acho que talvez tenha ficado um pouco amplo. Mas eu, particularmente, acredito que, caindo com Gilmar Mendes, caindo com Rosa Weber, né? E aí eu disse que a minha admiração é no aspecto processual penal pelo Gilmar Mendes, porque ele tem se mostrado garantista, né? E preservando direitos e garantias fundamentais da sociedade, não só da pessoa que está lá como paciente, principalmente nos habeas corpus, mas acredito que nesses dois, no Lewandowski, exista uma chance maior de ser negado esse pedido do PGR. Mas a presidente Rosa Weber, ela determinou, por exemplo, a busca e apreensão de bens, fez aquela investigação na casa dos agressores lá, que, enfim, a gente... mas ele estava individualizado, né? Minimamente, né? Tudo bem. Ok, minimamente. Lá estava individualizado. Tudo bem, ainda que haja lá não ressalvas, era fictício. É porque esse é tão grave, mas ele é tão mais grave. Mas ela, por exemplo, se posicionou para considerar culpado somente após o trânsito em julgado. E não querendo a alteração do conceito de trânsito em julgado, que é um conceito que vem desde Roma antiga, pô. Sim. Desde Roma, trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso. Fala, não, quando não cabe o trânsito em julgado que o Constituinte de 88 quis dizer, é que não cabe mais discussão fática da matéria. Não foi isso, velho. Foi. Então, ela se posicionou, e eu lembro, inclusive, de um julgado dela, que muita gente ficou assim, cara, mas por quê? Num primeiro momento, ela falou, olha, seguindo o colegiado, eu vou votar por reconhecer o trânsito em julgado a partir da segunda instância, ou pela possibilidade de execução provisória da pena. E aí ela falou assim, mas não aguardem esse mesmo posicionamento quando nós formos julgar o mérito. Porque justamente assim, tem que ter uma visão
macro da coisa. E aí, cara, ela tava na posição de julgadora. Sim. Então foi sensacional, assim. Embora eu discorde de alguns pontos desse voto, inclusive da conclusão dele, mas no final das contas, ela voltou pro clássico e que de fato é o que é. Sim. Bicho, é um conceito que não dá pra você mudar. Tem algumas coisas que você não se altera mais. É. Né? Não tem uma possibilidade de você atualizar, fazer um direito 2.0 downloader Sim. 2023. Isso não Sim. existe. Sim. Eu imagino que a coisa, velho, ela realmente precisa de alguns limites. Ela precisa, pra ontem, esse requerimento, essa busca, cara, é demais. Way too much. É demais. Honestamente, não consigo aceitar isso dentro da via civil, dentro da via constitucional, dentro da via penal. Esse produto, esse requerimento, na verdade, ele dá um indício muito perigoso do rumo que as coisas estão levando. Quero dizer o seguinte, se você tem a capacidade de fazer um pedido que notadamente ele vai contra o ordenamento jurídico, você entende? É mais uma vez criando-se uma exceção para punir, criando-se uma exceção, e o problema da exceção é quando ela chega onde? A regra. Repito, quando você faz, a exemplo do caso do Léo Lins, quando você faz uma lei, onde você mira numa coisa positiva, mas sem delimitar efetivamente o objeto, você cai na possibilidade de generalização e numa lei ou num ato que acaba se tornando regra e depois você tem que discutir sobre as consequências daquilo. E na maioria das vezes, o que vai acontecer com as consequências daquilo? É que elas vão ser incompatíveis com o ordenamento jurídico como um todo. Ou vai ser uma manobra jurídica para tentar, de alguma forma, se revestir de legitimidade ou legalidade, quando na verdade ela inexiste. E aí você tocou num ponto legal que você falou assim, um pedido que eu entendo que ele é contrário à Constituição, contrário à legislação infraconstitucional, no seu aspecto civil, penal, mas quem fez o pedido? Ministério Público. Sim. Cara, o Ministério Público, para além de ser parte, ele não deveria ser custos lege, ele não deveria ser fiscal da lei, mas ele está fazendo pedido contrário. Então, é uma comprovação a mais que nós temos, que na verdade, o Ministério Público ele tinha que parar de ser entendido no aspecto de vista penal como fiscal da lei. E passar a ser compreendido exclusivamente como jogador, como player. Ele está ali para o jogo processual. Ele quer ganhar também. Então não dá para dizer que ele é fiscal da lei. Ele naturalmente não é imparcial. Sim, mas igual quando É a começa posição júri. dele. Quando começa a júri, se você nunca assistiu o júri e tá nos assistindo aqui, começa assim. Cumprimenta todo mundo, aí depois ele fala: a função do Ministério Público, como promotor da justiça, é promover a justiça. Cara, sério. E o da Defensoria Pública é defender o público. E do advogado, entende? Assim, acaba que a gente fica, uai, peraí, mas quando os dois que respondem por crime, eles vão atrás do advogado, então... Entende? O promotor que atirou em fulano, que atirou em ciclano... quem vai defender ele? Adivinha? O advogado. E quem vai estar do outro lado? O promotor da justiça. Ele vai querer que aquela justiça seja aplicada? Você entende? Cara, é o que eu falo. O conceito de justiça, não é bem uma piada, porque infelizmente é verdade, mas o diálogo parece que existe um treinamento, assim, né? Que a gente sempre vê o mesmo discurso, há anos, vê o mesmo discurso. É muito difícil, cara. Eu realmente, assim, me preocupo com o caminhar das coisas. Não vou mentir. Tenho um certo receio, porque como professor de história, toda vez que a história te traz um excesso para qualquer lado, nasce um outro excesso antagonista. Capitalismo, socialismo, o neoliberalismo desenfreado, a teoria da Adam Smith lá da mão invisível, que o comércio se autorregula, e aí, olha que coisa interessante, essa parte da história é muito massa. Entendeu-se que depois que a igreja saiu, né, do controle do Estado e ela passou a auxiliar e não mais deter o controle, e dividiu, agora a gente vai ser racional, igreja no seu quadrado, Estado aqui no quadrado. Começou a fomentar a economia e tal. Depois de um tempo começou a questionar qual é o limite da economia. E eu falei assim, não, deixa regularizar não, deixa regulamentar não, segue o jogo. Tem uma mão invisível aí que um cara falou que ela vai regulamentando isso. Aí pega a referência lá do Mickey, no Disney, que tem uma mãozinha invisível, é um chefão, tal, é da Adam Smith, a mão invisível. E aí que o mercado, ele cria uma regulamentação própria. E aí, então, você tem, 1917, a gente tá falando no final da Idade Média ali, tipo, século XIV, XV, e você vai ter em 1917 a primeira Constituição, então já século XX,
que vai trazer direito do trabalho, que é uma loucura, entendeu? Séculos depois para ter a questão da regulamentação do direito do trabalho. Por quê? Porque o mercado se tornou desenfreado, lei da oferta e procura, e baixa qualidade no trabalho. E aí, durante esse período do capitalismo desenfreado, nasce uma resposta antagonista extrema, socialismo. Entende? Então, toda vez que um extremo nasce, um outro extremo antagonista também se desenvolve. Aconteceu na Alemanha, depois que a Alemanha ela sofreu com a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, que foi uma punição para além do que deveria ser aplicado, nasceu um sentimento nacionalista antagônico oposto. Que foi aquela loucura toda que todo mundo já sabe. Então, assim, no Brasil nós também tivemos a mesma circunstância, e mais recente, ao meu sentir, é a questão de dividir em cores o país, isso não existe, criar uma cor vermelha e cor azul, quando na verdade os atores ali me parece que se juntar os dois não dá um, porque é tanta confusão, é tanta bagunça, bicho, não dá. Sabe, não dá. Não é que eu tenho antipatia pelas pessoas, eu tenho antipatia, o meu ruído é com essa defesa cega. Quando você não consegue enxergar o defeito e o problema nem de um lado nem de outro, você literalmente escolheu uma cegueira deliberada. Essa adoção afetiva, né? Meu Deus do céu, cara, não faz o menor sentido. E tu não pode, igual eu digo, hoje eu teci algumas críticas a ministros no qual eu tenho, assim, um profundo respeito, estudei por diversos deles, mas eu não consigo também me calar perante algumas coisas. Meu TCC, na época de graduação, eu utilizei uma bibliografia da Dalari e Carmen Lúcia, criticando o modelo do sistema eleitoral. Isso foi em 1994, 96, quando foi escrito esse livro. Em 2000 todas, já falava. Aí eu utilizei voto da ministra para depois contrapor o ponto que ela era contrária àquela época, entende? Então, assim, as pessoas mudam, o pensamento desenvolve, mas tem algumas coisas que elas precisam ser racionais e compatíveis entre si. E você que está nos assistindo, todos nós precisamos entender que o errado continua errado. Não é porque uma pessoa, uma figura XYZ que tá falando que o errado vai virar certo. Não, e também não é porque o errado tá dando certo que ele passou a ser certo. Exatamente. Exatamente. Exato. Então, assim, criar essa percepção, ela faz com que a reflexão sobre os contextos atuais, eles tragam um significado maior, uma importância maior, sabe? Então, acredito que isso daí, sem sombra de dúvidas, é de suma importância para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, né? Esse ponto de reflexão, talvez até se quiser só passar essa partezinha final para aquele seu tio ou sua tia extrema, aquele seu amigo... Faz um corte aí. Fazer um corte, assim, de, olha, o errado continua errado, independente de quem tá falando. Então, não interessa a figura. Aquele cara, pelo amor de Deus, tem uns discursos, o cara que é da igreja fez aquele discurso ali, meu amigo, de matar e, rapaz... Cara, inacreditável. Podia ser de qualquer um dos lados, podia ser qualquer canto. Veio aqui em outro podcast, tem umas 2 semanas. E veio aqui, neste estúdio, há 2 semanas atrás. Em outro podcast, cara... Não, e ele já tinha tomado uma, né, do Supremo, mandando ele reconsiderar uma fala dele e tudo. Falei, e agora essa última aí, que, cara inexistente o que ele falou, assim, é inacreditável, de verdade. Inclusive, não representa o evangelho. Cara... De fato, o evangelho, ele te convida a você ir até ele como você está, mas não você permanecer. O evangelho tem as suas regras, mas em lugar nenhum manda matar outra pessoa. Pelo contrário, nem pela força, nem pela violência. Vem quem quer. Cara... Sabe, esse discurso extremista e agressivo, ele não corresponde àquilo que Cristo mencionou. Ali foi um triste comentário dele, que eu espero, inclusive, que em breve haja uma reconsideração. Nem sei se teve, porque eu também não acompanho, não por conta desse fato, mas nunca acompanhei. Então não sei se teve essa reconsideração. É complicado, né? Mas olha, se você curtiu o episódio de hoje, deixa aí a sua polêmica. Não gosta muito de adentrar nessas polêmicas não, porque realmente elas geram uma certa emoção e uma comoção, mas às vezes a gente não consegue ficar calado, né? Acho que para mudar o mundo você precisa fazer a sua parte e, enfim, criar um pouco de reflexão e sensibilidade para ambos os lados também faz parte do nosso projeto, né? Então, realmente, eu acho que é isso. Eu agradeço a presença de todos que estão aqui conosco, Henricão, ao pessoal do Açaí Puríssimo, Eduardo, sempre bom estar aqui contigo, fazer um encerramento do episódio. Vamos lá. Inclusive, é recíproco.
É sempre um prazer vir gravar com você, com o Henricão. O Goiaba anda meio ausente, mas tá viajando, né? Sim. Voltou de volta à minha terra, mas em breve ele tá de volta com a gente. Galera, siga-nos no Instagram, aqui também no nosso canal do YouTube, e semana que vem a gente volta com outro episódio pra você. Um abraço. É isso aí, galera. Então, tamo junto, segue lá, @prof.rossi, @prof.leopaixão, Insta.eduardo.farias. Insta.eduardo.farias. Pra quem não sabe a piada interna, volta lá nos primeiros episódios, que era Insta, underline, alegria. E tamo junto, se inscreve no canal e até a próxima.